o seu centro encaixa na coluna. Se não conseguir mentalizar assim, pode ser o disco paralelo à coluna, mas subindo e descendo. 15. Técnica do fio dourado, também de pé ou deitado, dependendo onde estiver, comece a soltar pelo chakra frontal, um fio dourado te envolvendo, te rodopiando, até formar em sua volta um casulo energético, um novelo de luz dourado sendo irradiado. 16. Técnica da bolha, dependendo aonde vai, com quem está. Se você sabe que vai pesar o clima, já visualize antes, pode ser depois também, uma bolha plástica luminosa, como uma bolha de sabão, em sua volta. Conforme você anda, essa bolha vai circulando junto. 17. Técnica das bolas douradas, para lugares muito densos tipo velórios, enterros, hospitais, visualize na frente e atrás dos chakras frontal e cardíaco, bolas de luz douradas pulsando o tempo todo mentalizando o mantra Bhakti, devoção, para um perigo iminente. 18. Técnica da armadura psíquica, se envolve com uma pele de luz dourada, mas sem emanar essa luz para fora e sim para dentro, para não atrair entidades do local denso que estará, velórios etc. 19. Técnica da cachoeira de luz, visualize saindo do seu chakra frontal, uma cachoeira de luz branca prateada para fora da testa por alguns minutos. Pode fazer isso também no chuveiro, imaginando que está se limpando de energias densas. 20. Técnica dos rins dourados, essa técnica é exclusivamente para perder o medo em relação a qualquer coisa, tanto de espíritos como algo em sua vida, decisões a serem tomadas, medo da morte, medo de assaltos, medo da perda. Visualize os seus rins totalmente dourados, irradiando essa luz o tempo todo e ao mesmo tempo, mentalize o mantra Luz Ramana, luz da bem-aventurança, no chakra frontal. 21. Técnica da cruz. Essa técnica é para te trazer segurança em todos os sentidos. Visualize deitado ou de pé, dependendo do momento, uma cruz branca brilhante na frente do seu cardíaco e outra atrás, nas costas, pulsando luz, com o mantra luz pulsando ou no frontal ou no cardíaco. 22. Técnica para a limpeza mental, quando achar que está com muitos pensamentos desordenados na mente, negativos, visualize uma chama branca no alto da cabeça, no chakra coronário, outra chama no ouvido esquerdo e outra no direito. Permaneça assim por alguns minutos, com o mantra Parangupta no chakra frontal. 23. Técnica para perder o medo, visualize uma corrente de luz branca fosforescente entrando pelo chakra coronário e saindo pelos dois joelhos, o medo se aloja muitas vezes aí, por isso os problemas nesse local na maioria das vezes. 24. Técnica do fogo, sentado, de pé ou deitado, visualize no topo da cabeça, chakra coronário, uma bola branca luminosa irradiando luz de cima para baixo, preenchendo todo o seu corpo e ao mesmo tempo começa a pegar fogo de baixo para cima, dos pés à cabeça, fogo amarelo. Pode mentalizar o mantra Kalki no frontal. Se de repente sumir a bola branca e permanecer somente o fogo, é normal. Existem inúmeras técnicas que você pode testar devagar e sentir qual é a que se adapta melhor. Você pode recorrer também a fotos de lugares que gostaria de ir, usando-as como alvo mental, assim como fotos de pessoas que gostaria de encontrar. Pode mentalizar mantras nos chakras, principalmente no frontal, usamos muito o mantra Om. Funciona muito bem. Mais adiante entraremos no assunto de bioenergia e estudos dos chakras, cada qual com o seu mantra respectivo. Você pode evocar os amparadores para ajudar a sair do corpo também. Conhecida como projeção assistida. E claro, muita leitura sobre projeção, principalmente antes de se deitar. Para que você se lembre das projeções, usamos uma técnica bem que vem dando resultados para rememorar os eventos extrafísicos ocorridos durante a projeção consciente. Em alguns casos, aplique um dedo indicador à própria testa a fim de se lembrar do que viu ou vivenciou fora do corpo humano. Vencido realmente o sono,
você deve procurar recordar, sem desistir com facilidade, de alguma coisa que tenha acontecido durante o período de tempo imediatamente anterior. A primeira lembrança onírica ou projetiva, por menor que seja, funcionará como o fio da meada. Por uma simples lembrança onírica, você precisa puxar as lembranças. Os lances ou pequenos episódios dos fatos extrafísicos irão sendo pinçados ou pescados pouco a pouco, através de fragmentos pequenos e maiores, até compor uma sucessão de quadros coerentes, em uma sequência lógica de vivências, que deve ser analisada com extremo critério por você, separando as imagens oníricas, as imagens projetivas e aquelas mescladas por um tipo e outro. Não se deve ser demasiado ambicioso e querer alcançar tudo nos primeiros exercícios, nem sequer em curto tempo, pelo contrário, o praticante deve se conformar com pequenos avanços a cada vez e isto deve servir para lhe dar confiança e segurança. A princípio, de maneira geral, com os primeiros resultados positivos, se sente muito medo e até há pessoas que suspendem completamente os exercícios. Há outras, porém, que o seguem com entusiasmo à medida que vão comprovando que pouco a pouco o desprendimento está sendo maior, mais notável e mais agradável, deixando clara a consciência do que está sucedendo. Assim, chega o momento em que, de certa altura, o praticante vê seu próprio corpo físico que jaz sobre a cama ou lugar em que esteja deitado. Ao persistir nos exercícios, com paciência, se chegará ao ponto em que o corpo astral se põe de pé em algum lugar perto da cama, e daquele ponto observa o seu corpo adormecido. Quando já se tem maior domínio, o corpo astral pode ir, por exemplo, até a janela e olhar para a rua, transmitindo as suas observações ao corpo físico, para que fiquem no consciente e então possa recordar sem dificuldade. Para chegar a este efeito avançado, deve-se começar por coisas simples como ver no interior de alguma coisa, por exemplo, de um móvel. Uma vez alcançado isto, já se pode atravessar a parede, sempre lentamente, até sair do outro lado e ver o que há, para logo regressar ao corpo. Tudo isto, que à primeira vista parece ser mera ficção, é perfeitamente possível mediante o correspondente treinamento. Sem considerar o êxito que com isto se possa ter, os exercícios servem de muito para disciplinar a mente e desenvolver o interesse, ou pelo menos a curiosidade que finalmente conduzirá ao estudo. Espero ter conseguido expor não só os conceitos da projeção da consciência, mas como todo o aprofundamento do tema como ferramenta de conhecimento interno. Desejo que estudem, especulem, questionem tudo o que lerem e ouvirem, pois cada ser humano tem a sua íntima experiência e deve sempre experienciar e vivenciar todas as oportunidades que te levem ao despertar de sua consciência. O contínuo de consciência estende-se para dentro até o núcleo do universo. Infindáveis níveis e frequências de vida e realidades não físicas existem logo além dos crassos limites da nossa visão. Todos temos muito a esperar, incríveis mundos de beleza e luz aguardam pacientemente que os exploremos. Para termos essa experiência, basta só estendermos a nossa percepção para além do nosso corpo físico e explorar nosso contínuo individual de consciência. Vamos nos empenhar para aprendermos cada vez mais a respeito de nossas potencialidades como seres imortais e imateriais que somos e também sobre as realidades não físicas. É importante a divulgação destas descobertas para que desta forma possamos todos juntos contribuir para a concretização de uma humanidade mais ciente de sua natureza consciencial que transcende os horizontes da matéria. Texto do livro Aventuras Além do Corpo, por William Bullman, e de Ouro. Parte 2. Daremos início aos estudos de bioenergia, pois fica impossível estudar projeção astral sem ter conhecimento de como funcionam seus corpos sutis e seu corpo físico para atuar tanto no plano físico como no plano astral. Começaremos entendendo o significado de energia cósmica imanente, que é o princípio vital que interpenetra e nutre todas as coisas do universo interdimensional. Essa energia é aparentemente onipresente e impessoal, permeando praticamente todos os planos de manifestação. Existe uma energia densa, etérica, astral, etérea e mental.
A nomenclatura sobre a energia é bastante diversificada. Luz astral, Kabbalah, Prana, Yoga, Mana, Kaunas, força ódica, Barão von Reichenbach, energia orgânica, Wilhelm Reich, e telesma, Hermes Trismegisto. A palavra energia é derivada do grego energesativo, que, por sua vez, deriva de ergobra. Logo, significa atividade, movimento. A palavra prana, como a energia é mais conhecida na Índia, é derivada do sânscrito praidya respirar, viver. Portanto, significa sopro vital. No Japão, a energia é conhecida como ki e na China como chi. As energias que os seres vivos absorvem e metabolizam são oriundas de fontes variadas, do Sol, do espaço infinito, do próprio planeta. Os ocultistas orientais dividiram essas energias em grupos: Foat, eletricidade, energia conversível em calor, luz, som, movimento, etc. Prana, vitalidade, energia integrante que coordena as moléculas e células físicas e as reúne num organismo definido. Kundalini, fogo serpentino, energia primária, violenta, estruturadora das formas. É oriunda do centro do planeta. Energia consciencial ou energia pessoal é a energia que a consciência absorve e emprega nas suas manifestações gerais. Essa energia consciencial é chamada, em geral, de energia anímica ou magnetismo pessoal. Ao ser metabolizada pela consciência, a energia cósmica deixa de ser impessoal e assume as características pessoais da pessoa. Temos algumas fontes básicas de captação da energia vital: ar atmosférico, através do aparelho respiratório e da pele, alimentação de sólidos e líquidos, através do aparelho digestório, através do sono, com a descoincidência dos veículos de manifestação da consciência, a projeção da consciência, através da absorção energética no plano astral. A consciência pode ativar também suas energias de 3 mobilizações ou movimentos através de sua força de vontade para passar a perceber e controlar suas energias. Ponto mediano: circulação energética, circulação fechada, estado vibracional, EV, é o controle consciente dos movimentos energéticos dentro de você mesmo, percorrendo da cabeça até os pés e mãos e retornando à cabeça. A circulação fechada de energias tem como objetivos: 1. Instalar o estado vibracional, que é a condição que predispõe à desintoxicação das energias e também à decolagem do psicossoma na projeção lúcida. 2. Sanar distúrbios orgânicos, mini-doenças e indisposições. 3. Ampliar suas autodefesas energéticas, não permitindo a entrada de energias indesejáveis no seu campo áurico. 4. O estado vibracional estimula a autoconfiança do praticante, pois sua percepção indica a melhoria nos exercícios energéticos. Absorção energética, recepção energética, é o movimento de captação de energias de ambientes positivos através da vontade do praticante. A absorção de energias tem como objetivos: 1. 2. 3. Recuperação de disposição e saúde, aumento do desempenho projetivo do praticante, recuperação das horas de sono. Exteriorização energética, irradiação energética. É o movimento em que o indivíduo lança suas energias por todos os lados e sentidos para fora do seu corpo. A exteriorização de energias tem como objetivos: 1. 2. 3. Aumento do campo de energias individuais, percepção das energias do ambiente. Doação de energias de forma espontânea para assistência. Para aplicar a técnica, o praticante deve seguir estas etapas: 1. Busque uma posição confortável, deitado ou sentado a. Pode ser aplicada de pé também, exigindo maior controle motor e de equilíbrio do corpo físico. 2. Comece a concentrar a atenção e a perceber suas energias. Elas podem ser percebidas como um calor em torno de você ou sensação de eletricidade no corpo. Cada pessoa pode apresentar um sinal característico para a manifestação das energias. 3. Leve através da vontade suas energias a se concentrarem no alto de sua cabeça. 4.
Faça suas energias percorrerem seu corpo da cabeça até os pés e mãos e retorne a cabeça repetindo este movimento várias vezes. 5. Com a aceleração da circulação de energia se instala o estado vibracional. As sensações podem ser intenso calor percorrendo o corpo, eletricidade, formigamento e outras. É bom estar atento para perceber a particularidade da sua percepção. 6. Pare o estado vibracional e comece o movimento de exteriorizar suas energias para todos os lados para o ambiente em que você se encontra. 7. Agora inicie um movimento de absorver energias. O praticante pode optar por absorver energias de ambientes mais tranquilos como fontes da natureza do cosmos, do mar. 8. Após o término da mobilização básica de energias, realize uma inspiração profunda em movimentos leves para voltar à vigília física e à coincidência dos veículos de manifestação. Chakras. A palavra chakra vem da linguagem sânscrita usada pelos hindus, que tem o significado de rodas giratórias. São centros de força situados no campo bioelétrico, duplo etérico, que se desenvolvem à altura dos principais plexos nervosos do homem. Tem como função principal transformar a energia absorvida para o interior do campo vital e do corpo físico, transportando-a aos órgãos do corpo humano. Essa energia é a energia vital integrante que coordena as moléculas e células físicas e as reúne num organismo definido. Essa energia provém de várias fontes, da própria Terra, energia telúrica, dos alimentos que ingerimos, do próprio ar que respiramos, chamado pelos hindus de prana, e da energia do próprio universo. Os chakras servem de ponte energética entre corpo espiritual, corpo astral, psicossoma, e o corpo físico. São considerados metabolizadores de energia por onde se organiza a entrada e a saída de energia durante as trocas do campo bioelétrico. Os chakras estão sempre girando em função de sempre estarem captando ou soltando energia. Quando inativos, assemelham-se a rodas. Quando despertam, tomam a aparência de uma flor lótus, aberta, e radiante, de cor clara fulgurante, em razão da frequência da energia das pétalas. No ser humano comum, cada chakra principal possui 2 ou 3 centímetros de diâmetro e fraca luminosidade. As formas e as características luminosas vão se ampliando com o aperfeiçoamento extrafísico. Quanto mais evoluído o ser, mais percebe e emprega com inteligência as funções dos chakras. O chakra é definido como o local onde os nadis ou meridianos se encontram, como os raios no meio de uma roda de carruagem. Os centros são formados pelo encontro dessas linhas de força, do mesmo modo que os plexos, no corpo físico, são formados pelo encontro de nervos. Plexos são concentrações ou feixes do sistema nervoso do corpo físico. Grandes plexos do corpo são associados aos chakras, não confundir chakra com plexo. O plexo solar, na altura do estômago, por exemplo, é conhecido da medicina terrena. Já o chakra que se associa ao mesmo, não, pois não se encontra no corpo físico e sim no duplo etérico. Os chakras podem estar bloqueados ou sádios, lentos ou rápidos. Dependendo da forma que você conduz sua vida, poderá ter uns ou outros chakras mais desenvolvidos. Há um conceito que diz que os chakras se desalinham. Não é verdade. Eles podem estar obstruídos, mas nunca desalinhados, embora em deformidades físicas possam estar alterados, conforme o caso. Eles possuem cores base ou cores de fundo, mas estas variam em função do contexto, saúde, alimentação e sentimentos do momento. É muito importante ativarmos os chakras e aumentar o fluxo de energia, porque, quanto mais energia deixarmos fluir, tanto mais sádios seremos, pois com a ativação dos chakras, será provocado o desenvolvimento de diferentes aspectos da autoconsciência, dependendo, é claro, dos pensamentos, dos sentimentos e das ações de cada um. Cada chakra está relacionado com uma função psicológica específica do corpo emocional, psicossoma, assim como, com glândulas específicas do corpo físico. Tanto com a evolução do espírito encarnado em tal aspecto, aptidão, conquista intelectual, virtude ou aperfeiçoamento,
quanto com o trabalho energético em cada chakra, refletirá no desenvolvimento da cada um. Na comunicação mediúnica, também se opera com o auxílio deles. Calcula-se que existam cerca de 8.800, cálculo convencional, chakras, mas apenas 30 são considerados importantes. Dentre estes, 7 são os que recebem maior atenção, pois eles são conjuntos de mini-chakras combinados de pontos principais do corpo físico, tendo em cada um deles uma glândula importante conectada. Os chakras são formados pelo encontro de linhas de força chamado nadis, que são canais energéticos, condutos sutis, veias energéticas que formam uma trama no interior e na superfície do duplo etérico, transmitindo a energia às células do corpo humano. Um deles segue para a cabeça pelo canal chamado Sushumna. Assim como os pontos de encontro dos nadis formam os centros de forças, os chakras, os plexos, no corpo físico, são formados pelo encontro de nervos. Os nadis são, portanto, linhas de forças e não nervos do corpo físico. Eles podem ser comparados aos meridianos da acupuntura. Citarei 3 canais mais importantes: Sushumna, Ida e Pingala. Sushumna, canal de subida para o corpo físico, dentro da coluna, é por onde sobe a Kundalini nos processos energéticos evolutivos. Reservatório energético da espinha dorsal que recebe o nome de Merudanda. A Sushumna nasce no Muladhara Chakra, e se estende corpo acima, até unir-se ao Sahasrara Chakra, que se situa no alto da cabeça. Os canais Ida e Pingala estão sempre ativos, mas o Sushumna permanece inativo, pois o prana, energia vital, ainda não circula através dele. Ida, canal de descida para o duplo etérico. Age como reservatório de força. É o nadi esquerdo, considerado frio, lunar. Ida é o canal esquerdo, de natureza feminina, lunar, emocional e materna. Por estar associado à procriação e à purificação, também é conhecido como Ganga, o rio sagrado da Índia. Canal esquerdo transportador das correntes lunares, natureza feminina visual e emocional, produção de vida, energia materna, respiração esquerda que proporciona estabilidade para a vida. A narina esquerda é aberta durante o dia, equilibra a energia solar criando um equilíbrio para si, tornando-nos mais relaxados e mais alertas mentalmente. Pingala, canal de subida. Também age como reservatório de força. É o nadi direito, quente, solar, natureza masculina, depósito de energia destrutiva, também purificador. A narina do lado direito é de natureza elétrica masculina, verbal e racional. Torna o corpo físico mais dinâmico, eficiente e ativo durante horas noturnas, aumentando a saúde. Pingala é o canal de natureza racional e dinâmica. Algumas pessoas têm dominante a energia, nadi, lunar, emoção, e outras solar, razão. O praticante adiantado consegue manter esses temperamentos equilibrados. Todas as nadis do corpo se originam no períneo em forma de um ovo, Kanda. Todos os sistemas místicos hindus são radicais sobre a importância de manter-se esses canais energéticos absolutamente purificados. Kundalini é o fogo serpentino, chamado pelos hindus, a energia primária, poderosa, estruturadora das formas. É proveniente dos centros do planeta chamada de energia telúrica. Existem pessoas que estão loucas para sentir a subida dessa energia. Quando a pessoa começa a trabalhar os chakras de cima para baixo, se conquista pouco a pouco a maturidade. Consequentemente, a energia telúrica sobe pelo canal Sushumna e ao mesmo tempo desce a energia cósmica e por fim se expande em sentimento pelo cardíaco. Isso é que leva a consciência a expandir-se com maturidade. Se ao contrário, a pessoa começa a trabalhar os chakras de baixo para cima, essa energia telúrica sobe arrebentando os canais de subida, nadis, por onde ela passa, ocasionando uma má alimentação dos tecidos orgânicos, pois houve uma desordem do equilíbrio dos chakras. Dessa forma é que existe uma boa parte de pessoas fazendo bobagens pela vida, com violências e explosões de emoções, gerando uma má formação do próximo modelo organizador biológico, ou seja,
para a próxima reencarnação vai gerar uma herança de problemas em seus corpos. Há a queima energética do sistema nervoso e as células ficam desidratadas. Será verdade que existem outros chakras grandes além dos 7? Talvez sim. Existem outros chakras na parte superior da aura que começam a ser comentado por grupos de sensitivos estudiosos. O desenvolvimento da consciência na trajetória evolutiva se dá através de todos os chakras, dos mais baixos aos mais altos, mas não existe sequência exata ou linear. Quando dominadas todas as virtudes de uma chakra, nossa consciência foca as virtudes para os chakras seguintes, todos ao mesmo tempo, priorizando a atuação ao que nos é mais fácil ou favorável evolutivamente. Nossos amparadores podem programar limitações quanto às virtudes de determinado chakra para que pouco desabroche em certa encarnação, a fim de nos forçar a desenvolver outros talentos ainda incipientes nas vidas seguintes. Certas tarefas espirituais exigem certos talentos e visam a desenvolver outros tantos que estejam inativos. Desenvolvimento dos chakras no ser humano. Como já foi dito, os chakras são feitos de campo bioelétrico em rotação. São vórtices de energia por onde se organiza a entrada e a saída durante as trocas do campo bioelétrico. Cada grupo de tecidos do organismo que forma um órgão ou um músculo tem um tipo de energia específica quanto à sua densidade de tecido. Um músculo tem uma densidade de tecido diferente de um osso, de uma glândula ou de um outro órgão funcional qualquer. Cada agrupamento desses tem uma densidade de tecidos que gera então um campo bioelétrico próprio. Não há aura, somente o campo bioelétrico. Cada agrupamento tem uma característica vibracional específica por causa da densidade de cada matéria. Cada tecido tem um grupo de células e cada célula vai criar o seu campo eletromagnético individual. Somando com suas células irmãs, gerarão um campo bioelétrico energético, eletromagnético específico. Eis, o campo eletromagnético, bioelétrico do coração está interpenetrando o campo eletromagnético, bioelétrico da glândula timo. Mas eles não trocam energia, não são iguais, pois têm padrões vibratórios diferentes. Eis, as ondas de rádio, TV e etc. não se misturam, se interferem entre si de leve, mas não fazem trocas diretas. Porém, chegam na mesma antena, mas o seu sintonizador faz ouvir um só. Para haver um fator comum, precisa ter um sistema de aceleração e desaceleração de vibrações. Esta parte interna muitas vezes precisa buscar no ambiente um tipo de energia abrupta para poder absorver. Para cada órgão com seus tecidos poderem captar energia que está do lado de fora, eles criam um vórtice rotacional de energia. Esse fluxo em si tende a girar em torno dele próprio por uma mera condição de satisfazer as linhas eletromagnéticas do corpo, formando assim um chakra. Eis, cada músculo do coração tem o seu grupo de energia, sendo vários filamentos em conjunto com os dos pulmões e da glândula timo, fazem parte do peitoral. Cada filamento é um vórtice individual, que em conjunto irão chegar no meio do peito. Esses vórtices são chamados de pétalas, que nada mais é do que um vórtice individual de um grupo de tecidos. O conjunto de pétalas forma um chakra. Por que os 7 chakras são chamados de principais? A resposta é bem simples. Cada chakra principal são conjuntos de mini-chakras combinados de pontos principais do corpo físico, tendo em cada um deles uma glândula endócrina importante conectada. Mais à frente abordaremos cada glândula para melhor entender. Existe um balancete energético no nosso biosistema. Há certos momentos de atividades em que o órgão tem muita atividade mecânica e física, gerando uma grande quantidade de energia eletromagnética maior do que ele consegue armazenar. Essa energia é usada para a reprodução celular. Quando a célula se reproduz, ela precisa de uma energia instantânea maior que toda a soma da energia de fluxo que ela possui na matéria. Essa energia que ela precisa a mais, ela capta do campo bioelétrico. Quando temos menos energia no sistema do que precisamos, temos que buscar em algum lugar, onde todos os sistemas se equalizam, que é a parte externa de cada chakra. Com isso,
vai haver uma troca comum. E quando acontece o contrário? Ou seja, quando há um excesso ou acúmulo de energia? Para não estimular uma reprodução indiscriminada de células aonde não precisa, para evitar o crescimento indiscriminado do órgão, tem que colocar essa energia para fora. Então, o chakra manda essa energia para fora do campo bioelétrico, formando a reserva de energia da saúde. Chegando na reserva, ela circula por fora do corpo e atinge um padrão energético comum que qualquer um pode absorver. Conclusão: a energia precisa ser colocada para fora para entrar no bolsão de reserva do corpo. Portanto, quando você estiver fazendo um exercício com os chakras, o melhor é emanar energia para fora, pois os chakras que precisam captar energia, irão captar. É automático. É o equilíbrio do balancete físico. Você não consegue soltar mais do que você está captando. Ao fazer o trabalho de energia, o fundo de reserva da saúde se expande por todo o corpo e vai alimentar o tecido que está mais necessitando de energia. Num mesmo chakra pode acontecer de uma pétala absorver e outra emanar ao mesmo tempo. O chakra está sempre girando em função de sempre estar captando ou soltando energia. Vocês devem se perguntar o porquê que as pessoas bocejam sem estar com sono. E isso deve acontecer com você também. Vamos à explicação. Com o excesso de energia no seu corpo, você solta o tipo de energia grossa, que é uma energia em excesso do sistema parasimpático do neurovegetativo mais a parte grossa do corpo, de sustentação do corpo. Isso faz com que haja um momento de desequilíbrio metabólico. O bocejo é uma forma de liberar mais uma golfada de energia. Cai o metabolismo do corpo, e começa a extravasar o excesso de energia grossa. O seu corpo interpreta essa perda de energia, com necessidade de repor. Então, o seu corpo reage como se quisesse te dar sono. Quando você libera uma energia grossa, você está melhorando a qualidade da sua energia. Portanto, bocejar é sempre positivo. Falaremos agora dos chakras em crianças. Crianças até os 7 anos mais ou menos, não estão com todos os chakras encaixados nos parachakras. Quando a criança está se formando no útero, a conexão começa com o chakra coronário. Por consequência, como é a sua contrabase o chakra básico, começa a funcionar, porém, sem sincronismo perfeito. Os outros estão todos meio soltos ainda. Isso ocorre quando a criança está para se reencarnar. Dependendo da criança, só com 6 a 8 anos, que o chakra básico fica bom, conectado. O frontal, quando o bebê começa a enxergar objetos e luzes, do 2º ao 3º mês de nascimento. Quando começa a ingerir alimentos sólidos, se desenvolve o chakra umbilical. Do 1º ao 2º ano, se desenvolve o chakra laríngeo, pois a criança aprende a se comunicar verbalmente. Após o 3 indicador ordinal masculino ano, o chakra cardíaco, a troca afetiva com os pais e parentes, e finalmente, de 5 a 7 anos, o chakra sexual, pois é quando a criança começa a se descobrir, parte genitália. Bom, iremos falar agora sobre os principais chakras: básico, sacro ou sexual, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e o coronário. Além desses, podemos citar também o esplênico ou do baço e os considerados secundários como lalana, palato, céu da boca, bindu, parte posterior da cabeça, soma, entre o frontal e o coronário, naga, abaixo da língua, anulares, pontas dos dedos, palmares, palmas das mãos, e os plantares, plantas dos pés. Chakra coronário. Sahasrara, o lótus da 1000 pétalas. Nome dado pelos hindus em sânscrito. Tem 972 raios, sendo 960 na periferia e 12 no centro. Glândula, pineal ou epífise, está localizado no centro do crânio, na base do chakra, abaixo dos hemisférios cerebrais. O chakra se localiza no plexo cerebral. É o chakra voltado para o cosmos, o portão de Brahman, Deus para os hindus. É também o chakra de maior abertura, enquanto todos os outros variam geralmente de 4 a 5 centímetros de diâmetro, este pode apresentar de 7 a 8 centímetros. Está no topo da cabeça.
É o chakra mais importante, pois é o responsável pela vitalização e irrigação energética do cérebro. Bem desenvolvido, facilita a lembrança e a conscientização das projeções da consciência. Capta pensamentos e ideias, telepatia, capta a energia do Sol, Lua, planetas. Está associado à conexão da pessoa com sua espiritualidade e à integração de todo o seu ser, físico, emocional, mental e espiritual. Liga-se ao sentimento cósmico, transformando-se num estado de transcendência da realidade mundana para o infinito. Vai além do mundo físico e cria no indivíduo um sentido de totalidade, de paz e fé, dando um sentido de propósito superior à sua existência. Trabalha em conjunto com o chakra cardíaco. Área do corpo governada, cérebro superior. À medida que o ser humano cresce espiritualmente, o centro coronário vai aumentando até tomar toda a parte superior da cabeça. Chakra frontal. Ajna, comanda ou centro de comando. Tem 96 raios divididos simbolicamente em 2 pétalas. Glândula, hipófise ou pituitária, comanda todas as outras glândulas, parece um feijão. É o responsável pela irrigação dos olhos. Bem desenvolvido, facilita a clarividência, a clareaudiência e a intuição. O chakra se localiza no plexo pineal. Por vezes, a sua atividade cria uma palpitação na testa ou sensação de calor, parece um coração latejando na testa. Ele está associado à capacidade de visualizar e compreender conceitos mentais. Se bloqueado, obstrui as ideias criativas, não as aproveitando. Capta informações, aprendizagens. Área do corpo governada, cérebro inferior, hipotálamo, percepção, ouvidos, nariz e sistema nervoso. A sua personalidade definida dá ao indivíduo seu desenvolvimento. Este centro é o de comando da vontade, da visão e do pensamento dinâmico. O seu despertar permite o contato com os nossos amparadores através de comunicações telepáticas e percepções clarividentes. Chakra laríngeo. Visuda, o purificador. Tem 16 raios, seu elemento é o akasa, éter. Ligado à glândula tireoide e paratireoides. É o chakra da criatividade e verbalização. Se localiza no plexo carótida. Esse chakra associa-se à tomada de responsabilidade pelas nossas necessidades pessoais. Se a pessoa está bem ajustada ao trabalho e satisfeita com ela como a sua tarefa na vida, esse chakra estará bem desenvolvido. Se ao contrário, a pessoa desempenhará provavelmente o papel de vítima, declarando que a vida não lhe deu oportunidades para que pudesse desenvolver o seu grande talento. É claro que não estamos relacionando problemas de saúde, como por exemplo, uma dor de garganta devido a algo gelado ou mesmo uma friagem. O chakra laríngeo poderá estar mais fechado neste período. Sempre temos que usar de bom senso para avaliarmos tudo. Com um bom conhecimento, podemos discernir a situação. Isso se refere a todos os outros chakras também. Assumir o risco de procurar conseguir a profissão por que ansiamos, de mover-nos na direção dos contatos que ambicionamos e de revelar nossos sentimentos a respeito, são ações que desenvolvem e abrem esse chakra. É o responsável pela irrigação da boca, garganta e órgãos respiratórios. Bem desenvolvido, facilita a psicofonia e a clareaudiência. É considerado também como um filtro energético que bloqueia as energias emocionais, para que elas não cheguem até os chakras da cabeça, pois todos os nadis de baixo são ligados aos de cima pelo laríngeo. Portanto, toda energia grossa quando chega nesse chakra, tende a ser dissipada antes de chegar na cabeça. É o chakra da criatividade e expressões artísticas. É o que mais sofre pancadas, pois, é através dele, garganta, que se expressa o que se pensa, chakra frontal, e o que se sente, chakra cardíaco. O centro laríngeo é o responsável em parte pela recepção das ondas telepáticas, dali são transmitidas a outros centros. Área do corpo governada, aparelho brônquico e vocal, pulmões e canal alimentar. Chakra cardíaco. Anahata, invicto ou inviolado. Tem 12 raios, seu elemento é o ar. Localiza-se no plexo cardíaco.
É ligado à glândula timo. Quando adquirimos a capacidade de amar um círculo de vida cada vez mais amplo, esse chakra se torna maior e mais aberto. Através desse centro, ligamos cordões energéticos aos centros do coração das pessoas com as quais temos uma relação de amor. Quando esse chakra está aberto, a pessoa pode ver todo o indivíduo dentro do seu semelhante. Pode ver a unicidade, a beleza e a luz interior em cada indivíduo, bem como os seus aspectos negativos ou subdesenvolvidos. A pessoa que tem dificuldade em amar, estará com esse chakra mais bloqueado. Esse chakra é o mais importante dos que se utilizam no processo curativo. Todas as energias metabolizadas através dos chakras sobem pela corrente de força vertical, coluna canal Sushumna, equalizando internamente as energias mais grossas e atravessando as raízes dos chakras. Entram no chakra cardíaco antes de saírem das mãos ou dos olhos do curador. No processo de cura, o coração transforma as energias do plano da Terra em energias espirituais e as energias do plano espiritual em energias do plano da Terra para serem usadas pelo paciente. É um chakra de fusão e troca afetiva, ou com outro ser ou com a própria vida. É o chakra responsável pela irrigação do coração. É considerado o canal de movimentação das emoções, por esse motivo, é o chakra mais afetado pelo desequilíbrio emocional. Mágoas, frustrações, tanto de outras vidas como dessa, gera distúrbios cardíacos e de mamas se não bem trabalhado. Por isso, é importante dissolver as placas energéticas formadas por essas emoções para não ficar implantada na aura e gerar doenças. Uma pessoa tornando-se um canal de amor para o trabalho de assistência espiritual terá esse centro desenvolvido. É nesse chakra que muitos espíritos doentes são conectados na sessão de desobsessão. Quando existe um bloqueio nesse chakra, a pessoa sente depressão, angústia, irritação ou pontadas no peito. Área do corpo governada, coração, sangue e sistema circulatório. Vitaliza o sistema cardiorrespiratório. Chakra esplênico. Também chamado chakra do baço, pois spleen em inglês significa baço. Tem 6 a 8 raios. Não tem relação com nenhuma glândula. É o responsável pela irrigação do baço, cujo qual purifica o sangue e cria os glóbulos brancos e vermelhos, além de destruir células doentes. Sua função é receber energia, metabolizá-la e distribuí-la para os outros chakras. É esse chakra que regula a entrada de energia no campo bioelétrico, duplo etérico, irrigando e vitalizando-o. Esse chakra capta energia do meio, e a libera através dos outros chakras e não através de si mesmo. Trabalhar com esse chakra, automaticamente mexe com os outros. É considerado o dínamo do corpo humano, pois é através dele que penetra a maior parte da energia do ambiente. Se extirparmos o baço, a medula óssea redobra sua atividade hematológica. Caso você tenha algum tecido de um órgão doente, esse chakra joga energia para o chakra relacionado àquele órgão, para ele se manter revitalizado e não murchar, estacionando a rotação devido à passividade do tecido doente. Porém, ele jamais joga energia para o chakra coronário e para o frontal, devido ao chakra laríngeo ser o filtro desses dois chakras. Bem desenvolvido, favorece a soltura do psicossoma, ou seja, a experiência fora do corpo, viagem astral. Esse chakra capacita a pessoa a se projetar conscientemente do corpo humano por intermédio do psicossoma, corpo astral ou corpo emocional. É um dos pontos em que o obsessor gosta de atacar, pois tira toda a vitalidade do corpo do obsediado. Quando sentir que esse chakra está carregado de energia grossa, mentalize que ele está piscando, pois se ele está ruim, afetará os outros também. Para ativá-lo é só fazê-lo brilhar. Chakra umbilical. Manicura, cidade das joias, algo brilhante. Tem 10 raios. É ligado ao pâncreas e o seu elemento é o fogo. É o responsável pela vitalização e irrigação do sistema digestório. Quando está bloqueado, causa enjoo, medo ou irritação. Sua localização é no plexo epigástrico ou solar. Funciona bastante na ectoplasmia, doação, por ser responsável pela energia grossa. As emoções de medo,
raiva, ódio, se manifestam nesse chakra. Bem desenvolvido, facilita a percepção das energias ambientais. Espalha calor para o corpo. É o chakra do eco, da expressão emocional no mundo. O seu despertamento revela uma natureza benevolente e cheia de compaixão. Ele leva o prana, o ar, ao centro cardíaco. As doenças de fundo emocionais, geralmente causadas pelas frustrações e inibições, encontram nele sua causa. Também os males do estômago, intestino e as perturbações hepáticas. Área do corpo governada: estômago, fígado, vesícula biliar e sistema nervoso. Fazendo parte do chakra umbilical, temos o plexo solar, que não significa um chakra, apenas um plexo como outros, porém, com uma importância maior. Na medicina, plexo é onde se interconectam vários terminais nervosos. É o cérebro abdominal. Solar é o centro de energia do pescoço para baixo. O plexo solar se localiza perto da coluna entre o chakra umbilical e o estomacal, no centro da barriga. Esse plexo é muito importante no que diz respeito ao relacionamento humano. Toda vez que uma pessoa estabelece relação com outro ser humano, crescem cordões entre os plexos. Quanto à alimentação, é o refinamento das emoções que gerará o refinamento dos alimentos. O organismo necessita de alimentos grossos para processar a energia grossa que está passando por esse chakra. Se você não tem energia grossa, não precisa comer alimentos pesados. O plexo solar é também o canal de comunicação do encarnado com os espíritos, gerador de energia, controlador do fluir da vida. Chakra sexual. Swadhisthana, morada do prazer, morada do ser. Também conhecido como chakra sacro ou genésico. Tem 6 raios e o seu elemento é a água. Localiza-se no plexo hipogástrico. Sua glândula são os testículos e os ovários, a área geniturinário. Na verdade, os chakras básico e sexual atuam nessa área em conjunto. Relaciona-se com a qualidade do amor ao sexo oposto que a pessoa é capaz de sentir. Desse modo, a sexualidade da pessoa está ligada à sua força vital. Isso é verdade, naturalmente, em relação a todos os centros. Qualquer um deles que seja obstruído, também obstrui a força vital na área relacionada. Como a área pélvica do corpo é a fonte da vitalidade, qualquer centro obstruído nessa área reduz a vitalidade física e sexual. Os problemas psicológicos que acompanham o desequilíbrio nesse chakra acarretam circunstâncias de vida insatisfatórias. O descontrole do centro genésico resulta numa exacerbação do prazer sexual, no apego a outro ser ou a objetos, no ciúme, no instinto de posse e na autoproteção. É o chakra da vitalização da sexualidade, da criação e da expressão, necessitando sempre da troca humana. Ele depende geralmente do chakra básico. Quando desequilibrado e reprimido, excesso de energia acumulada, a pessoa tem enxaquecas, dores nas pernas, joelhos, tensão e até gastrite devido à irritabilidade, ansiedade, etc. Área do corpo governada: sistema reprodutor. Chakra básico. Muladhara, base e fundamento do equilíbrio do seu corpo. Tem 4 raios. Seu elemento é terra. Localizado no plexo pélvico. Sua glândula endócrina são as suprarrenais, em cima dos rins. Relaciona-se com a quantidade de energia física e com a vontade de viver na realidade física. Alimenta a parte de purificação do sangue e a estrutura óssea. A vontade, a excitação e a impotência, não está ligado nesse chakra e sim no chakra sexual. A falta de fertilidade que faz parte do chakra básico. Desempenho reprodutor, chakra básico. Desempenho sexual, chakra sexual. Ele ajuda a dirigir o fluxo de energia pela espinha, de baixo para cima, e nos faz sentir vontade de viver, de estarmos presentes na Terra. Quando a pessoa não produz uma impressão no mundo físico bloqueando a sua vitalidade, ocorrerá a obstrução nesse chakra. Situado na base do cóccix, irriga também os órgãos sexuais. É o canal por onde penetram as energias provenientes do solo, energia telúrica.
Alimenta a parte de purificação do sangue e a estrutura óssea. A tendência dele é muito mais captar energia do que liberar. Se ele estiver bloqueado, irá gerar falta de energia no corpo. É um chakra que funciona bastante na ectoplasmia. Quando bloqueado, causa desânimo. Bem desenvolvido, estimula o melhor funcionamento dos outros chakras. Ele vitaliza o corpo físico, dando-lhe segurança em todos os aspectos, base e estrutura no plano físico. Área do corpo governada, coluna vertebral, medula e rins. Os parachakras. Até agora falamos apenas dos chakras que fazem parte do duplo etérico, mas é de conhecimento de muitos pesquisadores os chakras que pertencem ao psicossoma, corpo astral, espírito, corpo emocional. Na projeção astral chamamos de parachakras. Normalmente, quando utilizamos o prefixo para nos estudos espiritualistas, estamos fazendo referência ao plano astral ou plano extrafísico. Parachakras ou chakras astrais fazem parte do psicossoma. Quando desencarnamos, os chakras do duplo etérico se desvanecem. Contudo, quando estamos no plano astral, livres do corpo físico, temos apenas os parachakras, ou seja, chakras astrais, os chakras do psicossoma, que são constituídos de matéria astral, enquanto os chakras do duplo são constituídos de matéria etérica. Estes são situados na superfície do duplo etérico, a cerca de 6 milímetros da superfície do corpo físico, mas com o seu talo saindo a partir do principal nadi, o Sushumna, dentro da coluna vertebral. Daí o porquê de algumas práticas bioenergéticas e meditações exigirem a coluna ereta. Charles Lea de Beater, um clarividente do início do século XX, foi o primeiro a falar de chakras no sentido adaptado ao Ocidente. Mas na Índia já se falava, porém, num contexto do yoga. Ele descrevia os centros energéticos do duplo etérico, que pertencem ao corpo humano e existe durante o tempo de vida que a pessoa tem como encarnada. Portanto, esses chakras são temporários, ou seja, após o desencarne, esse duplo energético se desagrega junto ao seu sistema de chakras. Esse sistema troca energia da respiração e alimentação para dentro do corpo físico. Porém, na Índia, quando os yogis clássicos, principalmente Patanjali, falavam dos chakras, eles não se referiam aos do duplo etérico, mas aos chakras do corpo astral. Esses chakras, que já existem junto ao corpo espiritual antes de se ligar a um corpo físico numa nova encarnação, são perenes. Estão no nosso corpo extrafísico e fazem parte dele, assim como os nossos órgãos do corpo físico. Um exemplo é que temos, no corpo físico, um coração, um intestino e estômago. No corpo astral não temos esses órgãos. Ele tem os chakras, que são seus órgãos psíquicos, pois ele não precisa da função biológica. O corpo espiritual não precisa comer, beber, dormir. Então, ele não precisa ter a configuração dos chakras igual ao corpo físico. Acontece que, quando o corpo espiritual se conecta ao corpo físico numa encarnação, faz isso através do duplo etérico. Os chakras astrais, ou parachakras, interpenetram os chakras desse duplo formando um conjunto, enquanto estamos encarnados. Se a pessoa se projeta para fora do corpo, durante o sono, o corpo espiritual tem os seus chakras astrais, enquanto os do duplo permanecerão no corpo físico, mantendo as funções vitais do seu corpo. Então, é preciso separar chakras etéricos de chakras astrais. As cores dos chakras são diferentes, quando se fala das do corpo astral e do duplo etérico. Exemplo, o chakra cardíaco do duplo etérico controla a área respiratória, o coração e pulmões. O chakra astral na altura do peitoral, do corpo astral, não controla nem o coração e nem os pulmões, porque o corpo astral não respira. Então, qual é a função do chakra cardíaco do corpo astral? Ele emana sentimento. Encontramos fora do corpo entidades, amparadores de tanta luz que não plasmam forma humanoide, por só emanarem sentimento. Podem se transformar em bola de luz. E aí pergunto, e os parachakras, onde estão? Conforme o grau e necessidade do espírito,
Não plasmamos mais a forma humana e nem precisamos mais dos parachakras. Esses espíritos não reencarnam há tanto tempo que a sua plasticidade geralmente é em forma de muita luz. Assim como nós, ocorre essa plasticidade, que ao sairmos do corpo, plasmamos tudo o que pensamos e sentimos. Cores dos chakras e dos parachakras. Se projeta um raio de luz em um prisma, ele vai refratar a luz nas 7 cores do espectro, que vai do vermelho ao violeta. Se você tem a passagem dos raios solares por gotículas de água em suspensão, aparecem as 7 faixas de cores no ar, o que chamamos de arco-íris. Uma extremidade é vermelha e a outra é violeta. Usando esta refração da luz como base, que passa pelo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, índigo e violeta, muitos estudiosos de cura, do ocultismo e também do espiritismo, associaram as cores com os chakras, colocando o vermelho na base da coluna, por ser a cor mais densa, e a cor mais alta violeta no topo da cabeça. Distribuíram então, o vermelho para a base da coluna, laranja para o sexual, amarelo para o umbilical, verde para o cardíaco, azul celeste para a garganta, índigo para o frontal e no topo violeta. Essa é a descrição clássica das cores dos chakras. Acontece que esses chakras mudam de cor de acordo com o que você pensa e sente. Exemplo, o chakra da garganta é coligado à cor azul celeste. Se, de repente, você está falando de alguma coisa com muito amor, o seu chakra vai ficar rosa, pois aprendemos que é a cor do amor. Mas, se depois você estiver falando mal de alguém, esse mesmo chakra ficará marrom. Quando você ficar quieto novamente, o chakra voltará à cor normal dele, azul celeste. Você tem que observar que a cor do fundo é 2 ou 3 cores que podem surgir por cima, variando, assim, de acordo com o que a pessoa está sentindo, falando ou pensando naquele momento. Agora, nos parachakras as cores são bem diferentes, incluindo cores que nós nem temos no plano físico, na nossa refração clássica, porque fora do corpo a percepção é mais ampliada. Um bom exemplo é o chakra da base da coluna, que no duplo etérico é vermelho. Ele recebe a energia da terra, que sobe pelos pés e entra pela base da coluna. Na parte extrafísica, o chakra do corpo astral é amarelo ouro ou dourado, pois esse chakra não tem ligação com a terra. Então, no astral as cores irão mudar. Não se pode aplicar para o corpo astral e os seus chakras as mesmas cores dos chakras do duplo. Correlação entre os chakras e os parachakras. Coronário, irrigação da cabeça. Visualização, chapéu violeta. Nutrição, leitura, ginkgo biloba, ginseng. Parachakras consciência, expansão. Equilíbrio, união interdimensional, ligada ao superior. Desequilíbrio, falta de vontade para viver a vida humana. Frontal, irrigação dos olhos e nariz. Atenção, vontade, intelecto, visualização, estrela azul, anil, nutrição, geleia real. Equilíbrio, a pessoa sente-se encaixada no aqui e agora. Desequilíbrio, egão, intelectualismo excessivo, apego aos estudos. Laríngeo, irrigação da garganta. Criatividade, comunicação, visualização, esfera de energia rosa. Nutrição, geleia real, própolis, ter confiança no que faz. Equilíbrio, alegria do conhecimento, prazer de compartilhar. Desequilíbrio, não convive bem com as heterocríticas, medo de se expressar e de se expor. Cardíaco, irrigação do coração. Visualização, diamante. Nutrição, amor e alegria. Equilíbrio, respiração afetiva correta. Desequilíbrio, egoísmo e rancor. Sentimento, compaixão. Estômago, secundário ligado ao plexo solar e ao umbilical. Visualização, sorriso interior. Nutrição, suco de vegetais. Fígado, secundário ligado ao chakra esplênico e umbilical. Visualização, olhos abertos. Nutrição, chá de ervas. Baço, irrigação da vitalidade. Soltura do psicossoma. Nutrição, suco de abacaxi / cenoura / laranja. Equilíbrio, harmonia bioenergética.
desequilíbrio, descompensação energética, falta de disposição para trabalhar as próprias energias. Umbilical, irrigação digestiva. Visualização, pérola vaporosa. Nutrição, água e fibras. Expressão emocional. Equilíbrio, força para tomar decisões, boa integração consigo. Desequilíbrio, medo de agir. Sacro, irrigação da sexualidade. Visualização,